gente, são 6h50 da manhã agora, estamos no aeroporto, chegamos com 1h30 de antecedência. E tô muito feliz. A passagem pela segurança foi muito rápida, eu não consegui nem filmar, então foi tipo, literalmente, coisa de 1 minuto a 2 minutos. Tirar o sapato, tira a blusa, coloca as coisas, tira os equipamentos eletrônicos e vai. Foi muito rápido. Eu digo isso porque eu já cheguei a pegar 2 horas de fila aqui no aeroporto que eu tô. Tô aproveitando para um chocolatezinho e bora pra essa viagem comigo. Honestamente, eu perdi a minha mala, mas eu tô numa paz, porque tá num clima confortável. Eu acabei despachando a minha mala. Por quê? Porque toda vez que eu não despacho, dá ruim. Então, por precaução, já despacho, já mando embora. E falo, gente, é isso. Agora eu tenho que achar ela. Eu tô comendo maçã porque foi o que eu trouxe comigo. E optaremos até a hora que eu decidi comer alguma coisa. Tudo bem? Cheguei, estou dentro do meu quarto no hostel e vou mostrar pra vocês. Basicamente tem os bunkers, né? O meu vai ser aquele de baixo, prefiro, porque, enfim, não sei, na verdade, talvez eu mude de ideia, talvez eu venha pra cá. Vou ficar embaixo com a mesa perto, não sei. Vamos tocar. E aqui tem as coisas pra você deixar, tipo, ó, tem geladeira, tem os gabinetezinhos pra você guardar suas coisas e uma cozinha. E fora isso tem mais um quarto aqui, mas que já tem gente. E os banheiros. Achei que tá aqui bem ok. Agora eu vou me trocar e partir pra praia. Porque eu falei pra todo mundo ir pra um luau, que não era um luau, é uma rua. E aí tá todo mundo lá, e aí eu descobri que eu tô num hostel completamente diferente de todo mundo. E aí eu tô tendo que, ó, apertar o passo aqui. Eu achei que eu não ia suar, até tomei um banho, coloquei minha saia, ó, tá tudo lindo, porém, eu tô morrendo já, tô morrendo. Mas era tudo certo, vamos pra essa aula. Eu vou mostrar pra vocês que vai ser o meu primeiro contato com a cultura, fora a praia, fora as pessoas. É muito gostoso estar aqui. Oi, gente, tudo bem? São 4h23 da manhã, eu acordei às 3 e eu tô indo fazer uma hike no Shore, então hoje eu vou passar o dia lá. Ontem eu acabei voltando pro hostel, eu tava muito cansada e descansei, mas eu voltei pro hostel tipo 8, 9 horas da noite. Eu tô indo com o cartão rolo, aliás, eu vou mostrar pra vocês daqui. Você roda pela ilha inteira de ônibus como uma pessoa local, obviamente leva mais tempo do que de carro, sim. Mas você chega no mesmo lugar, entendeu? Por $3 e pagar $63 em um aluguel de um carro, a gente pode andar, a gente pode pegar ônibus. E é isso, hoje a gente tá aqui no segundo dia, é quarta-feira. A cidade tá bem movimentada, por incrível que pareça. E eu vou levar vocês junto comigo. Bora curtir esse segundo dia, bora aproveitar. Eu vou ir pra Lanikai, vou tentar fazer a hike do Box. É uma das hikes mais bonitas que eu encontrei por aqui. E bora comigo nesse segundo dia.
tô no Pillbox 1, o Pillbox 2 é lá em cima, mas não tô afim de sozinha, não. Gente, agora que eu tô indo pra praia, eu tô olhando ali pro cume, eu falei, cara, tava ali. Tem tipo 20 minutos. Tô andando aqui na neighborhood deles, na vizinhança, é muito gostoso. Mas você consegue ver o cume lá de cima, ó. Nice, gente. Eu já fui lá hoje. Vocês têm noção? E ainda é 7 horas da manhã. Yay! Eu acabei de chegar aqui na Lanikai Beach. Aí eu me troquei aqui atrás dessa árvore e usando a canga. Então foi um rolê diferente. E eu vim o tempo todo pensando na minha vida inteira. Eu falei pra mim mesma, não serei essas pessoas que viajam meio mochileiro, sabe? Pois é, eu e minha mochila. Minha melhor amiga pra vocês. Deu tudo certo. Ai, que foi incrível. O caminho de lá pra cá foi muito tranquilo. Agora aproveitar esse mar lindo. Depois voltar pro outro lado da ilha pra continuar aproveitando a praia. Porque eu tô aqui pra isso. Gente, eu quase esqueci de vocês. Vamos lá, eu fui fui pro hostel, tomei um banho, descansei, fiz uns cursos que eu precisava fazer. E aí agora eu tô, na verdade, em downtown e eu tô indo pra um barzinho com as meninas do hostel que eu não conheço. Mas é aniversário de uma delas e eu vou aproveitar pra poder conhecer. E depois eu conto mais pra vocês. Essa cidade é linda, como vocês podem ver. E pelo que eu tô vendo, o barzinho na frente de uma praia, eu tenho certeza que vai ser lindo. E eu tô muito grata por estar aqui. Muito grata porque, não sei se eu já falei isso, mas eu tô realizando um sonho da minha criança interior. Desde, óbvio, né? Eu sou uma criança dos anos 2000. Na verdade, eu nasci em 1999, mas os desenhos afins, eu cresci com VHS. Poucas pessoas vão saber o que é isso, da Lilo Stitch, que era sempre no replay. E até hoje é meu filme conforto. Então, quando eu tô triste, quando eu tô precisando ser tocada, eu vou lá e assisto. E óbvio, teve Moana, que é um puta sucesso. Mas todos os filmes da Disney que eu sou mais fãzona, assim, são os que foram feitos aqui no Havaí. Então, tá sendo um sonho. Lanikai hoje foi maravilhoso. Amanhã eu não sei como fazer. Talvez eu descubra agora. Curiosamente, esse bar é na Pacific University, que eu queria muito vir conhecer. E tô muito... Nossa, gente, as coisas estão acontecendo nessa viagem de uma maneira que, tipo, eu penso acontece. Então, olha, gratidão, universo. Vocês veem? Um gatinho preto cruzando meu caminho. Coisa linda. Buenos dias, vamos para o nosso terceiro dia aqui na ilha e hoje a gente vai para Waimea Falls. A minha host family tá aqui no Havaí, pra quem não sabe eu disse, na verdade no vídeo anterior eu sou au pair e eles estão aqui no Havaí também, tirando as férias deles e vamos curtir esse dia e depois eu venho contar pra vocês como que foi ontem. Kala kawahei noa o ka pua mai o lei kala ke pua mai la i ka maona i ke kua hiri o maona kea. Então agora a gente tá na busca de uma árvore pra eu abraçar, porque eu acordei com essa vontade. Eu já tava muito pesada, muito estressada. Viajar assim sozinha é muito gostoso. A única coisa que também conhecer gente do mundo inteiro é bom demais. Mas quando você senta numa mesa pra comer e dividir a conta, tendo dinheiro de tudo quanto é quanto,
sem poder fazer um Pix, meu amor, aí as coisas complicam. Então ontem a gente teve esse problema. As pessoas não estavam com o dinheiro na mão e a gente não conseguia dividir a conta certa. E aí ficava, ai, depois eu te dou isso. Você não conhece aquelas pessoas, sabe? E aí foi um pouquinho desconfortável, mas ficou de atenção pra mim, questão de, cara, te preocupa contigo mesma, sabe? E vive sua viagem, vive sua vida, tudo pode ser lindo. E gratidão. Eu achei um lugar de, sei lá o que é isso, gente. Me parece de dar palestra, sabe? Eu tô me enfiando pro meio do mato e eu tô com medo agora. E aqui, com toda certeza, é um lugar de, sei lá, apresentação ou um auditório. É um auditório. Bora achar minha árvore, que eu ainda não abracei uma árvore. Gente, eu tô com vergonha, confesso. Tô andando. Eu achei a árvore que eu queria agora. Eu tô com vergonha porque tem muita gente. O parque encheu. Mas pelo menos eu tô fazendo uma hike maior. Mas eu vou achar, vai dar tudo certo. Mudei. Abracei essa árvore aqui. Essa bonitona. E eu achei muito interessante as raízes dela. Olha como é. Foi a melhor sensação do universo. Façam isso. Tem gente que me acha maluca porque eu abraço a árvore. Mas, cara, abrace uma árvore. As energias, elas melhoram. Eu recebi esse conselho muito tempo atrás de uma psicanalista. E óbvio, a gente trabalhava todas as energias e afins. E quando eu acordo mal, fica na minha mente, cara, vai abraçar uma árvore. Sua energia vai mudar. A árvore, ela te dá uma energia boa, ela te devolve algo bom. Então, cara, vai ali, abraça, conta um pouquinho, alguns segundos. É de mudar o humor, assim, melhor coisa. Façam, depois me contem aqui nos comentários. Ou, enfim, se você tá aqui no meio do vídeo, coloca um emoji de uma árvore pra eu saber que vocês estão assistindo, que vocês estão acompanhando, prestando atenção. Esse lugar é lindo. Eu decidi vir aqui conversar um pouco. Eu voltei pro hostel, me arrumei, descansei e hoje foi um dia muito especial, muito gostoso. Agora eu vou bater um pouco de perna, vou tentar ver o sunset em Waikiki e vou turistar. Eu tava, pra vocês terem uma noção, tinha uma galera andando rápido. Sabe quando você tá andando com pressa? E aí eu comecei a andar com pressa com eles. E aí eu falei, gente, mas por que tô com pressa do quê? O sunset é só daqui, tipo, 1h30. Eu tô... Ai, cara, eu parei, respirei fundo e comecei a andar devagar no meu tempo. E eu acho que as reflexões que eu tô tendo aqui, eu espero, e tô gravando isso pra que eu me lembre e pra que eu sempre aplique na minha vida. Que eu não preciso correr, que tá tudo bem e que a vida, ela acontece no seu tempo, cada um tem o seu. E é muito gostoso estar aqui. Hoje eu aprendi sobre algumas palavras na língua daqui, que eu, sendo sincero, eu preciso até pesquisar pra colocar pra vocês. Eu vou colocar aqui na edição. E foi muito especial porque eu acabei aprendendo o real significado de Ohana. Porque a gente viu muito no filme, como eu falei pra vocês. Eu sou uma fã ávida de Lilo e Stitch. Aprendi Ohana lá e foi a minha primeira tatuagem, inclusive ela tá aqui à mostra hoje. Mas Ohana também é a extensão da família, então qualquer pessoa que você tem um carinho, que você considera e que você cuida, você é uma Ohana. E não sei se um dia minha host family vai assistir o meu canal ou vai ver esse vlog, mas eu senti tão forte de dizer pra eles que eles são a minha Ohana e que em algum momento eu sabia que eu ia fazer parte de uma família estendida, sabe? Eu sempre considerei e fiz pros meus pais. Eu sou filha única, pra quem não sabe. E ela sempre teve um significado muito forte. Ohana quer dizer família, família quer dizer não abandonar e nunca esquecer. E hoje eles fazem parte da minha Ohana. Então é muito bom falar isso, é muito bom ter eles na minha vida. Eu sou extremamente grata por cada segundo que eu passo com eles. Eu aprendo muito com as crianças
E... Ai, gente, é isso, tô feliz pra caramba. Eu vou mostrar pra vocês a rua principal aqui, que é a rua de turistar, de bater perna. E pra finalizar esse terceiro dia aqui no Havaí, sinceramente, não quero ir embora. Eu quero ficar, entendeu? Minha mãe me perguntou, o que você vai fazer aí se você for ficar? Eu falei, não sei. Quem sabe o que eu vou fazer aqui? Eu não sei, talvez eu venda a minha arte, mas pra isso eu precisava ser artista e eu não sou. Tava aqui sentada gravando pra vocês, olha lá as galinhas. Eu não tenho nada pra você, não me ataque, tá bom? O que você é? Você é uma galinha? Se você me bicar, a gente vai sair na mão. Gente, essa dica aqui, ó, eu vou dar pra vocês. É R$15,99 pra comprar a máscara e o negócio de snorkeling. Ó, tá vendo? E aí é muito mais fácil você pagar R$15,99 e viajar até o outro lado da ilha pra poder fazer snorkeling por você, do que você pagar a excursão, assim. O snorkeling, o melhor lugar pra fazer é no North Shore, não é aqui em Waikiki. A água de lá é muito mais cristalina e, sendo sincera, hoje eu fui lá no Shark's Cave e você consegue ver os peixinhos na beira. Assim, se você nem vai tão a fundo, você já vê todos os peixinhos nadando. E aí teve uma galera que tava com a máscara de snorkeling e tava fazendo mais um pouquinho, tipo 10 passos de mim, eles viram tartaruga, eles viram um monte de peixinho bonito, sem precisar pagar $60 na excursão. Então, ó, fica a dica. Outra coisa, eu tô passando agora por dentro de um hotel que tem as lojinhas e que vai direto pra praia. Então, na hora que eu chegar lá na praia, no caminho, eu vou mostrar pra vocês. Mas tem várias lojinhas, assim, bonitinhas. Gente, na moral, paguei $1 na banana. $1, eu pago 23 centavos. No Safeway vai que é mais caro. Agora, $1. Isso aqui em reais são, sei lá, R$5 hoje. R$5 uma banana. Que absurdo. Mas tudo bem. Bora seguir a vida. Essa vai ser a minha janta de hoje, porque eu já comi hambúrguer hoje e eu tô fazendo, tipo, uma refeição por dia. Por quê? Porque, como eu disse antes, prioridades. Seguinte, lembra que eu dei a dica na ABC Store de $15? Acabei de achar na Ross por $9. Então, ó, $9 você consegue fazer um snorkeling, mais $7 você atravessa a ilha e vai fazendo no North Shore. Olha, queria ter eu na minha vida. Gente, eu achei a loja mais barata impossível. Olha aqui, os copinhos R$2,99. Eu tava tentando comprar uma corrente porque quebrou a minha. E eu achei aqui por $12. Eu vou mostrar a frente dela pra vocês. E tem muita coisa, muita coisa. Bom dia, tudo bem? Vamos começar o nosso quarto dia, sexta-feira. Hoje à noite a gente tem um luau pra poder ir, uma excursão que vai sair de Waikiki. Parece ser muito legal. Eu acordei num momento mais quieta, tá chovendo, eu tava tentando ir pra praia, pensei também em ficar no rooftop pra poder me alongar, fazer uma reunião comigo mesma e tá chovendo. Então eu arrumei um cantinho aqui embaixo mesmo, do lado das mesas, tem 2 mesas. E eu coloquei aqui uma toalha no chão e literalmente, vocês podem ver, tipo, aqui não tá molhado e aqui tá molhado. Eu vou tentar fazer uma yoga, uma coisinha mais tranquila, respirar, me alongar, planejar como vai ser amanhã, porque amanhã eu tô querendo fazer uma viagem por toda a volta da ilha, tipo, dar uma volta na ilha inteira. Mas eu preciso planejar, porque eu não quero sofrer com isso amanhã. Não quero ficar pensando nisso. Respirar fundo, vou ficar aqui um tempinho, vai ser um dia mais tranquilo, mas à noite a gente tem esse evento maravilhoso.
hoje vai ser um dia mais tranquilo, como eu disse pra vocês. Eu tô numa calmaria que vai voando. Eu queria dizer que, gente, essa tour do snorkeling tá muito engraçada. Eu achei os equipamentos pra fazer no hostel, então nem precisa comprar. Ai, mas assim, tudo bem, sem arrependimento. Domingo eu vou lá, vou fazer o snorkeling aqui em Waikiki. E sábado, que é amanhã, eu vou fazer uma road trip e eu vou passar pelo North Shore de novo. Então eu vou levar os equipamentos de snorkeling, que aí eu posso fazer snorkeling 2 vezes. Vou tentar achar uma tartaruga, alguma coisa pra me deixar feliz. Eu vou aproveitar o dia, vou ler um pouquinho aqui. A minha manhã foi bem tranquila. Eu conheci 2 americanas agora no quarto. As meninas que estavam no quarto antes, elas eram da Europa e aparentemente não falavam inglês. Então tanto eu quanto as meninas que são americanas tentou conversar com elas, elas nem respondiam. Aí a gente ficava tipo, ai gente, e agora? Mas a barreira do idioma, faz sentido que elas não tenham respondido, porque depois a gente viu elas falando em francês. E a gente falou, ok, é isso. Então, tá tudo bem. Na paz, sabe? Acabei de chegar aqui no luau por tirar uma foto ali e pegar a minha lei. E bora participar dessa festa. Black containers. So we want our children to come with us so that at the end of the day, when they get older. Esse daqui é o pork que a gente acabou de ver eles fazendo. Aloha! Gente, ontem o Makuka Warriors, uau, ele foi um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Óbvio que é o primeiro, mas eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz em questão de excursão, porque eles pegaram a gente em Waikiki, levou até o Hawaii Country Club e lá teve tudo. Teve demonstração de como era a cozinha deles na época, como, tipo, tatuagem eles fizeram meio que na hora com caneca permanente pra ficar o tempo, porque foi muito difícil tirar. Tinha várias coisinhas vendendo, a comida tava uma delícia, muito gostosa a comida, e confesso que me lembra bastante da comida brasileira. Acho que por ser tropical, fruta, salada, comida é flor. Durante o show do Makuka, eles passam por todo o período do povo polynesian. Como eles chegaram aqui, eles falam sobre a importância do coco, que é a árvore da vida para eles, e falam dos reis da época, em como as pessoas eram escolhidas para serem guerreiras, do tipo, eu achei bizarro, cara. Teve o rei de Fiji, que era o pior rei, o mais, enfim, mais difícil. Ele pisava nas costas das pessoas em cima de pedra, e quem saísse com machucado era morto na hora, porque não tava pronto pra guerra. Eu fiquei assim, gente, enfim, né, tem plantivos, mas foi muito bom saber da história e aprender. Cara, não me arrependo nada, não foi barato. Foi $239 com desconto pela Go Hawaii. Eu vou deixar Go Hawaii, eu vou deixar o link aqui na descrição. É onde eu consegui os pacotes com desconto. Mas vale a pena sim pegar o melhor pacote, que você senta na frente, porque você consegue ver melhor. E a comida paga, e o evento paga, sabe? Foi a única refeição do dia, mas valeu cada segundo. E o evento, ele é muito completo, vale a pena. A única coisa que eu olho pra vocês e falo, gente, vale muito a pena. Lei, pra quem não sabe, gente, é aquele colar de flores que você recebe quando você chega aqui na Havaí. Nossa, na Havaí. Gente, me perdoa pela dicção, enfim.
São 5h30 da manhã. Eu resolvi vir conversar um pouquinho com vocês agora. Eu me juntei com uma galerinha aqui do hostel. A gente alugou um carro e vai eu, mais 3 pessoas, dar a volta inteira na ilha. E eu tenho certeza que vai ser um dia muito gostoso. Ah, e lembra da tour do snorkeling? Gente, tô sofrendo. E eu tava sofrendo. Era a única coisa que eu tinha me arrependido. Porque eu descobri que não precisa de tour com ninguém pra você fazer só os equipamentos. E no final das contas eu acabei descobrindo que tinha aqui no hostel os equipamentos. O snorkeling foi cancelado por muito tempo. Porque tá chovendo assim de manhã. Ontem eu acordei e tava assim. Hoje eu acordei agora também tá assim. Então eu tenho certeza que amanhã também vai estar, mas eles cancelaram sem nenhuma fee. Eu acho que eu nunca tive um coração tão grato. Na hora que eu vi a mensagem que a mulher falou, infelizmente a gente vai ter que cancelar o seu snorkeling, eu falei, cara, obrigada. Eu falei, não tem problema. E eles fizeram um full refund do valor, sem precisar pagar nada, gente. Nossa, eu tô em êxtase, assim. Ontem, na hora que eu vi a mensagem, eu tava lá no LOL, eu falei, gratidão demais. Vamos seguir o dia. A gente vai sair daqui 6h30. Eu já deixei minhas coisas preparadas no quarto. Eu não tô trocada. Eu tô só com um moletom e meu pijama ainda. Mas já tô tudo separado no quarto. 6 horas a gente pega o carro. 6h30 a gente começa essa road. Eu espero que vocês amem esse dia, assim como eu estou amando já. E por isso ter começado muito bem. Eu acho que até a chuva ela traz uma calmaria assim, tão boa. Bem grande, vai caber todo mundo tranquilamente. São 4 pessoas. Acabou de fazer a Macapua Hike. Ela é linda aqui do topo. Só que tá muito calor, muito quente. E bom, vale a pena. É só isso que eu posso dizer. Pessoal, tudo bem? Eu tô esperando o pessoal vir me buscar aqui no hostel porque a gente vai subir a Coco Head. Não tive tempo pra vir conversar com vocês ontem. Hoje eu vou vir conversar com vocês depois do rolê. Então vai ser a hike e depois eu vou pra Pearl Harbor. E é isso, a Anca acabou de chegar aqui. Eu vou dar atenção pra ela. Acabou de chegar em Pearl Harbor, na verdade é onde os Estados Unidos foi efetivamente incluído na
E não é um lugar feliz, não é um lugar que, sinceramente, eu estava a fim de vir, mas faz parte da viagem. Eu vou filmar tudo com muito respeito. Não paguei nenhum tour, então eu vou fazer a parte que visitar e mostrar pra vocês que eu posso. Não vou ficar me filmando, só o local. Bem-vinda à minha cama no hostel. Vamos conversar sobre como foi o dia de ontem, como foi o dia de hoje. Ontem eu passei por todos esses lugares bonitos que vocês viram. Minha parte favorita particularmente foi nadar com as tartarugas no Shark Cove. Eu tinha ido lá já, e aí eu aproveitei que eu queria ir lá fazer o snorkeling. Vi peixes lindos, vi tartaruguinhas maravilhosas e de verdade foi uma realização. Eu tava com uma meta e falei, cara, hoje eu tenho que fazer isso. Segundo ponto, eu usei a máscara e os equipamentos daqui do hostel mesmo, então eu acabei não pagando nada. Eu optaria em comprar o meu próprio equipamento por fato de ter que colocar na boca e tudo mais, mas enfim, fiz com que tinha. Como eu disse, tinha o equipamento na Ross, mais barato, mas eu não tinha comprado pelo fato de eu saber que eu ia fazer no domingo. Hoje foi um dia muito puxado, eu subi a Coco Head. Ela é uma trilha muito difícil, pra ser honesta, tem mais de 1000 steps pra cima e ela é um trilho, literalmente, sem proteção nenhuma, o que acaba dificultando, dá, querendo ou não, um mal-estarzinho. Mas uma coisa que eu refleti muito durante a trilha foi focar no presente, focar nos passos que eu precisava dar, e isso eu vou levar pra minha vida, porque se eu olhava pra cima, me dava vontade de não ir, porque dava aquela sensação de que eu não vou conseguir. Se eu olhava pra baixo, me dava tontura, gastura, me dava tipo uma sensação esquisita, e eu falei, cara, vamos subir step by step, focando no presente. E aí deu super certo. A vista do topo da Coco Head é linda, linda, linda. A gente foi pro amanhecer. A gente acabou chegando lá, tanto eu quanto a menina que tava indo comigo. A gente chegou lá bem na hora que o sol já tava lá em cima. E quando a gente começou a descer, a gente viu muita gente subindo. Então foi a melhor coisa que a gente fez. A gente não subiu com muita gente, mas ela tende a ficar lotada durante o dia e acaba sendo até mesmo perigoso fazer essa trilha em horários que o sol não está baixo ou não está nascendo, porque fica muito quente. Por mais que no meio da mata, o Havaí ele é muito quente. Então tem que levar muita água, tem que se preparar bem fisicamente. Não vai se você não tá acostumado a fazer trilha. Tem a opção de uma pequena parte você ir pela parte das pedras. Eu optei e me senti mais confortável do que fazer uma parte da trilha que só é os trilhos, não tem pedra embaixo do trilho, sabe? Dá aquela... ai... enfim, façam, eu super recomendo. Fora isso, a gente foi em Pearl Harbor, que foi onde aconteceu a Segunda Guerra Mundial aqui, foi o ataque do Japão. Pra mim foi pesado estar lá. Eu, obviamente, tenho um respeito gigante e aquela sensação de honrar as pessoas que estão lá. Eu comprei um livro de um cara que ele nasceu aqui no Havaí e foi chamado pra guerra, e ele foi um sobrevivente. Ele ajudou a socorrer muita gente e chama Counting My Blessings. Eu fui questionada lá, tipo, e aí, o que você achou? Como se fosse uma coisa em vão. E pra mim não é em vão. Pra mim eu tenho respeito pela morte. Eu sei o que é ter uma pessoa que já se foi. Então, são os pais da América, praticamente, que foi, não é uma coisa tão distante. Esse ataque aconteceu há 82 anos, então é uma coisa bem recente e delicada. Foi pesado, não foi fácil. Confesso que é muito bom saber que esse mundo é gigante e tem tanta coisa bonita pra proporcionar. Fiquei bem cansada, confesso, mas não gastamos muito. Hoje a gente abasteceu o carro depois desses 2 dias de ter feito a road trip por toda a ilha e ter ido fazer a trilha de manhã e até Pearl Harbor e voltar aqui pra Waikiki. A gente gastou $50
em questão de gás. E a gente pegou um Jeep bem grande. Então a gente achou que ia gastar muito mais e foi um carro extremamente econômico, sendo sincera. Acredito que tem carros que iriam gastar até menos. Mas aí... não sei. O pessoal quis pegar um Jeep pra entrar na vibe da ilha e eu perdi o meu boné, sendo sincera. Eu tentei levantar assim no Jeep. Na hora que eu levantei, esqueci que eu tava com o boné voou pra trás. Eu falei, gente, deixa que quando isso acontece é porque alguém tá precisando e vai achar o boné e vai ser feliz. Obrigada por estar assistindo o vídeo até aqui. Confesso que eu tô muito feliz. Esse é o segundo vídeo aqui do canal. E eu espero fazer muitos mais. Pra praia agora, eu vou me trocar. Aproveitar que as meninas não estão aqui no quarto e, sabe, fazer descompressão. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer gente nova, de conversar, de trocar experiência, cultura. Eu aprendo muito com a galera. Mas eu também sou uma pessoa que eu preciso do meu momento, preciso ficar um pouco sozinha, um pouco me acolher os meus pensamentos. Eu vivi muita coisa, o Havaí é um sonho, como eu disse aqui desde o início. Então tem muita coisa passando pela minha cabeça. E eu acho que agora é o momento que eu vou ficar mais comigo mesma e me aproveitar. Mas eu confesso que hoje eu tô extremamente satisfeita com a minha viagem e feliz. Tô muito feliz. Essa aqui é a real. Um adendo. A única coisa que eu me arrependo de estar aqui sozinha, mas assim, durante os dias eu fui encontrando uma pessoa ou outra que me ajudava, é passar protetor nas costas. Principalmente aqui na areazinha do biquíni. Gente, a mão não chega lá. Eu acho que eu vou ter que fazer uma yoga. Eu falei, cara, quando eu voltar pra Califórnia vai ser aquela vida de... nossa, fazer yoga, flexibilidade, porque a gente precisa disso. Não dá pra passar protetor sozinha. É muito difícil. Dá pra passar na maioria. Eu acho que, tipo, 80% do meu corpo... vai, 96% eu consigo. Mas as costas, meu amor... terça-feira, 2 de julho, estou embarcando de volta para São Francisco. Estou no aeroporto de Honolulu e eu vivi a melhor viagem da minha vida. E a única coisa, observação, não vou falar nem reclamação. O aeroporto daqui é tudo aberto, não tem ar-condicionado e tá um calor. Tá um calor 4h30 da manhã que vocês não estão entendendo, que é só aqui mesmo. Todas as lojas aqui do aeroporto de Honolulu estão fechadas. Então eu tinha já visto essa informação na internet e eu jantei ontem no Mac, comi umas batatinhas com nuggets
porque eu já imaginava que estaria fechado. Será que eu tô indo pra uma parte que tem? Gente, não acredito, eu tenho ar-condicionado. O universo é muito bonzinho comigo. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, tragam a sua própria garrafa. Isso faz diferença demais na viagem. Você gasta bem menos com água e em todo lugar dá pra encher. Eu quero finalizar esse vídeo agradecendo vocês que ficaram até aqui, que me acompanharam. Eu espero ter deixado as dicas bem claras. Caso não, eu vou deixar uma lista que vocês podem tirar um grande print. Certeza que eu não me arrepender de ter começado. E espero vocês para a próxima viagem. Vejo vocês no próximo vídeo. Aproveitem a vida, conquistem os sonhos de vocês, honre a criança que tem dentro de vocês, realize o sonho dela, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Uma coisa que eu aprendi viajando é que ninguém liga pra você, ninguém liga pro que você tá fazendo. Então, quem, tipo, óbvio, seus familiares e tudo mais se importam, mas sinceramente no seu coração, só você sabe o que vai te fazer feliz, o que vai aquecer, que vai te deixar com os olhos brilhando. Vai atrás de autoconhecimento, vai descobrir quais são os seus sonhos se você não sabe esse momento. E se você tá num momento que você não sabe, pensa que, tipo, é o melhor momento que você pode criar. Então toma tempo pra ti, se conheça, realize seus sonhos. E eu tô muito feliz. E isso eu vou parar de falar porque esse vlog já tá muito grande. Tchau, beijo.